Gente, já tá indo isso no Face? Eu não sei ver isso. Deixa eu ver. Acho que agora tá indo. Pronto. Funcionou. Eu não sei fazer isso, gente, por isso que eu atrasei, porque eu tô tentando aqui ajeitar a câmera e eu não sei fazer isso. Mas esse vídeo, para os amigos estrangeiros que estão vendo, é para os brasileiros, tá? Que tinham me pedido algumas dicas de como eu aprendi inglês. E eu vou dar essa dica para os amigos. Gente, eu tô tão esquisita. Tá bom. Eu vou falar inglês agora para os pessoal que tá. Tem umas pessoas vendo que não falam português, então eu vou falar inglês. Tá? For the people who were watching this is actually for the Brazilian friends who asked me some tips about how to learn a foreign language, and I'm just giving some tips. So, unfortunately, those who don't speak Portuguese won't understand. Então tá, gente. Então eu vou falar português agora porque sim, tá bom? Eu não sei se vai todo mundo conseguir assistir essa hora, porque eu queria fazer agora pra eu poder pegar a luz daqui, que aqui tem uma luz boa. Se eu fizesse mais tarde, a luz ia ficar horrível. Então, eu fiz agora. Eu sei que é um pouco cedo no Brasil, que é domingo, né? Então, quem não conseguir acompanhar, eu vou ver se eu salvo e deixo no meu perfil, tá bom? Então tá. Eu vou falar como é que eu aprendi inglês, né? Para pessoal que me perguntou. Então, gente, é assim, eu nunca fiz curso de inglês no Brasil. Nunca fui num curso de inglês na minha vida, tá? Eu fui fazer curso de alemão quando eu estava aqui na Alemanha. Então, eu vou falar das duas diferenças, que é você aprender uma língua. Deixa eu falar mais baixo que eu tô falando alto. Que é você falar uma língua aprendendo sozinho, o seu processo de aprender sozinho e o seu processo de aprender num curso. Oi, Alexandre, Osmar, todo mundo aí. O Ali. Então, é o seguinte, eu vou falar de como que eu aprendi sozinha, tá? E depois eu falo da diferença de como é você aprender no curso. Assim, eu sempre gostei de ler. Eu tava agora falando com a minha mãe no telefone. E a minha mãe, você falou, né, você sempre gostou de ler. Eu sempre gostei de ler muito, desde que eu era pequena. Eu queria muito pegar livro pra ler. E uma coisa que eu sempre fui muito, português sempre foi muito fácil pra mim. Eu sempre fui muito boa no português. Eu entendia o que que era uma preposição, o que que era uma uma oração subordinada, essas coisas todas assim, eu entendia rápido. Tipo, eu lembro que eu não tinha que estudar para prova de português. Eu entendia as ideias da expressão linguística muito rápido. Oi, Osmana. Então, aí assim, e o que aconteceu na minha vida? Eu fiz as aulas de inglês na escola do mesmo jeito e eu não aprendia nada. Eu não aprendia absolutamente nada. Oi, Alitu, tudo bom? E eu não aprendi absolutamente nada de inglês na escola. Sabe assim, nada. Eu não sabia nem conjugar o verbo to be, que é uma coisa básica do inglês. Eu não sabia fazer isso. Até os meus 13, 14 anos, eu não sabia falar nada de inglês. Nada. A gente tinha uma professora horrível na escola também. Tipo, horrível. Então, assim, se você às vezes acha assim, ai meu Deus, eu não entendo inglês na escola, eu nunca vou entender, calma que o processo é diferente, tá? E o que aconteceu na minha vida? Como é que eu comecei a falar inglês? Eu era muito fã das Spice Girls, não sei se vocês lembram, então eu ouvia muitas músicas das Spice Girls, e pra mim era muito angustiante eu ouvir as músicas em outra língua e não entender. Porque assim,
Minha mãe sempre botava música pra gente ouvir em casa e eu sempre prestava atenção na letra. A letra da música sempre fazia diferença pra mim. Então quando eu ouvia uma música em inglês, eu falava, gente, não tô entendendo nada que eles estão falando. Então, como eu era fã das Spice Girls, eu comecei a traduzir as músicas porque eu queria entender o que elas estavam falando. O meu lance é que eu queria entender o que as pessoas estavam me dizendo. Oi, Alana! Tudo bom? Então, e aí minha mãe tinha um dicionário em casa e eu comecei a traduzir palavra por palavra. Gente, isso não funciona muito bem, porque assim, quando você traduz palavra por palavra, a frase não vai fazer sentido, porque eu não entendi a gramática. Entende? Eu não entendi a conjugação do verbo. Eu botava tudo assim e ficava uma coisa muito doida, mas mesmo assim eu fazia. E eu comecei a ter uma ideia do que aquelas músicas queriam dizer, entendeu? Assim, porque eu era curiosa para entender o que estava sendo dito, estava sendo dito ali. Então, nesse processo, eu comecei a sacar que eu podia falar. Eu falei assim, gente, mas espera, se tem uma palavra no dicionário, eu pego a palavra, eu traduzo a palavra e ela tem um significado numa outra língua que eu posso dizer, então quer dizer que eu posso falar essa língua uma hora ou outra, né? Ramon, meu coisa fofo. Então, e aí eu botei na minha cabeça que eu ia falar inglês. E aí o que acontece? Eu comecei a procurar na internet, que eu era muito curiosa. Naquela época era Alta Vista. Alta Vista, gente. Vocês que acham que vocês sabem de Google? Alta Vista é. Eu procurava no Alta Vista grupos que eu pudesse falar. E aí eu achei um grupo chamado Lonely Planet, que era um grupo de pessoas que se encontravam, podiam ser brasileiros só, ou brasileiros com estrangeiros, para ou praticar a língua, ou para. Na verdade, eram pessoas que viajavam, né? E queriam ou aprender a língua, ou conhecer algum lugar na sua cidade. E como eu morava no Rio, o Rio recebia muitos estrangeiros e ficou um pouco mais fácil, né? Aí eu me juntei a esse grupo do Lonely Planet. E aí eu comecei a ir nos lugares e tinha os estrangeiros lá. E eu ficava assim, meu Deus, essa pessoa tá falando, não tô entendendo nada. Mas eu continuei fazendo e tal. E toda vez que eu encontrava um estrangeiro, eu falava, você pode falar comigo? Eu falava um inglês tudo horrível, mas eu falava mesmo assim. E aí depois eu passei pro Couchsurfing, que eu encontrei mais gente, falava com mais pessoas, e aí meu inglês foi melhorando, 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 e aí eu cheguei ao ponto de falar fluentemente. Então, eu vou dar aqui os pontos principais que me fizeram conseguir aprender uma língua mais fácil. A primeira coisa que eu fiz foi ser curioso. Ser curioso por uma coisa que eu não entendia. Ser curioso por uma cultura estrangeira. Porque a língua, ela contém toda uma cultura dentro, né? Então, só você ser curioso já ajuda bastante. Eu era muito curiosa. Outra coisa era, eu não tinha vergonha de falar e eu não tinha vergonha de parecer ridícula falando. Eu não tinha vergonha de falar, assim, porque quando a gente fala uma língua estrangeira, a gente parece meio que um ET, né? Porque a gente tá falando um negócio que ninguém da nossa língua tá entendendo, só quem fala outra língua que tá entendendo. Então eu não tinha medo de parecer um ET. Você tem que meio que botar na cabeça assim, tá bom, eu vou ficar parecendo um ET falando essa língua aqui e beleza. Mas eu tinha cara de pau. Outra era, eu vi um estrangeiro e eu falava assim, você pode falar comigo? Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem pra Bahia e sentou uma menina da Holanda do meu lado no ônibus. Gente, eu falei, fala comigo, por favor, porque eu quero praticar meu inglês. E várias vezes eu não entendia nada, mas eu queria falar. E aí eu fui falando o que eu tinha pra falar e meu inglês foi melhorando com o tempo. Né? A segunda coisa que eu recomendaria é procure grupos de pessoas que têm o mesmo interesse que o seu, entende? Não fica ali, porque assim, o que você quer para sua vida? Eu quero aprender inglês. Você vai sair com um grupo de pessoas que ninguém tá nem um pouco interessado em falar uma língua estrangeira, entende? Você vai ficar meio, você vai se sentir fora do seu lugar. Então procure grupos de pessoas que querem aprender línguas. E vai se encontrar com esses grupos, fala, oi, tudo bem? Você vai encontrar alguém que já tá no nível mais avançado que o seu ou não, e aí você vai se sentir meio que ali se pertencendo, entende? Porque você vai se sentir motivado pra aprender e tudo mais. E um vai ajudando ao outro e incentivando o outro como aprender, né? E outra coisa, tem uma coisa, gente, que é mais importante do que a vontade de você aprender uma língua, que é a vontade de você se comunicar.
A vontade de você aprender uma língua é diferente da vontade de você se comunicar. Eu queria muito me comunicar com todas as pessoas, por isso que eu tô fazendo uma live, né? Então, eu queria muito me comunicar com todas as pessoas e, e por isso, consequentemente, que eu quis aprender a língua. Depois que eu aprendi a língua, eu cheguei no ponto que eu queria, que era me comunicar com as pessoas. Entende essa diferença? Eu queria perguntar como é que eram as coisas no outro país e tal, e tudo isso. Outra coisa que ajuda é. Eu fiz uma listinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando. Motivação, coragem e persistência. Motivação é o seguinte: é você saber por que você quer aprender essa língua. Ah, eu quero aprender porque eu quero me comunicar com alguém, que era o meu objetivo. Ou eu quero aprender porque eu quero trabalhar no estrangeiro. Ou eu quero aprender porque eu quero cantar uma música em inglês. Você precisa ter um motivo para você aprender. Sem motivo você não vai fazer nada. Outro é coragem, que é assim, você tá num ambiente que, tipo, ninguém fala inglês. Na minha família, ninguém fala inglês. Ninguém. Eu acho que eu sou a única que falo. Assim, você tá num ambiente que ninguém fala e você vai fazer uma coisa que ninguém tá fazendo. Então você precisa de um pouco de coragem pra fazer isso, né? E depois é persistência, porque aprender língua é persistência. Você vai falar errado, você vai entender errado, você vai ler as coisas, você vai entender tudo errado. Você fala, meu Deus, eu nunca vou falar isso. Fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí chega uma hora que você consegue. É que nem tudo na vida, né? A prática leva à perfeição, como fala. E outra coisa que você tem que fazer também, que facilita muito, é procurar a sua personalidade na língua que você está aprendendo, entende? Porque quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente perde um pouco a nossa personalidade, porque às vezes a gente não tem as palavras para dizer exatamente o que a gente quer dizer. Então, a gente diz, tipo, o que a gente tem, mas que não é exatamente o que a gente está querendo dizer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de fazer palhaçada. Então, para mim, quando eu comecei a aprender alemão, o que me deixava muito mal é que eu queria fazer palhaçada na língua e não conseguia, porque eu não tinha as ferramentas necessárias para ser engraçada na língua. Isso era muito frustrante para mim, né? Então, assim, mas depois de um tempo eu consegui falar e consigo agora também fazer piadas. Então, assim, quando você está procurando uma língua, procura os assuntos que você gosta de falar. Se você gosta de falar de artes, vai procurar o vocabulário para falar de artes, entendeu? Não adianta você gostar de, sei lá, de plantas. Você gosta de plantas, aí você vai procurar vocabulário de mecânica, sabe? Você vai estar perdendo tempo. Procura um vocabulário que tenha a ver com a sua personalidade. Porque aí você vai começar a falar de coisas que você gosta de falar. Uma pessoa que gosta de fazer planta, de plantar flores, sei lá, tô falando, tô vendo minhas flores aqui, não vai querer falar de carro. Porque, por exemplo, eu não gosto de falar de carro, eu não falo de carro em português, eu falo de carro em inglês, entendeu? Sabe? Vai moldando o seu vocabulário de acordo com a sua personalidade. Bom, agora vamos para outra fase. Essa foi a fase de você aprender sozinho. E agora eu vou falar para vocês de como é que você aprende num curso, tá? Porque eu aprendi inglês sozinha, porém alemão eu aprendi no curso. Eu ia pro curso todo santo dia, eu tinha vários livros para aprender e eu tinha que fazer mais da forma como todo mundo aprende inglês normalmente no Brasil, né? Uma coisa que eu percebi no curso é o seguinte: você tem que aplicar na prática, na vida, no seu dia a dia, o que você está aprendendo no curso. Não adianta você chegar no curso, aprender lá um monte de coisa, ir para casa e fazer outra coisa. Não adianta, não adianta. Você tem que fazer uma planilhinha, tipo, o que eu aprendi hoje no curso? No curso eu aprendi a falar sobre vegetais, ou eu aprendi a falar sobre frutas. Chega em casa e fica formulando frases com as coisas que você vê na cozinha sobre frutas, sobre, sei lá, legumes, sobre o que você aprende no curso. Ou tentar falar com alguém, sabe? Se você já tivesse. Por isso que esse grupo ajuda, quando você acha um grupo de pessoas que estão aprendendo uma língua, vai para esse grupo e começa a falar alguma coisa que tem a ver com as frutas que você está aprendendo no curso. Entendeu? Você precisa colocar isso em prática. Não adianta aprender no curso e ir para casa. Outra coisa que eu percebi aqui, falar uma língua na aula não é falar uma língua. Aprender a língua na aula não é aprender uma língua, entende? Não aprender, não é falar uma língua. Falar uma língua na aula não é de fato falar uma língua. Falar uma língua é quando alguém chega pra você e te faz uma pergunta e você entende a pergunta e você responde com a formação que você tem. Isso é falar uma língua.
Porque às vezes na aula a gente aprende a ler, aí fala, aí lê, aí fala, aí lê. Isso não, isso é meio que repetir, entende? E falar a língua é tipo tá num ambiente que você consiga, como eu já disse, se comunicar com o que você já aprendeu. Isso é falar a língua, né? Se comunicar. Então, sempre voltar aos mesmos exercícios para revisar. Você foi pra aula, tá tudo bonitinho, aprendeu tudo, e aí você começou a falar, você começou a falar. E aí, no processo que você está falando, você vai começar a ter dúvidas. E aí você vai ter que voltar no que você aprendeu, ler de novo e aí falar mais uma vez. Entende? É, por exemplo, eu tenho todos os livros aqui que eu aprendi alemão, desde o A1, que seria o nível mais básico. Hoje eu estou no nível estudando o C1, o C2 já. Então, assim, às vezes eu tenho dúvida que eu volto lá no livro do A1, porque às vezes eu tô falando na aula, eu falei, gente, como é que faz essa frase mesmo? E aí eu tenho que voltar lá no livro básico para poder tirar essa dúvida. Oi, Dani, tudo bem? Então, assim, você não pega o material que você aprendeu e deixa ele num canto e esquece ele, não. Quando você começar a falar, volta nele. Vai lá ler de novo. Ah, isso foi o que eu falei aquele dia com aquela pessoa e tal, assim, você vai lembrando, tá? E é isso. Eu não tenho mais muito pra falar de curso, porque eu prefiro. Assim, eu aprendi alemão no curso, eu gostei, mas eu acho que você falando fora é mais real do que no curso, sabe? Eu fiz muitos amigos no curso, amigos ótimos e tal. Me ajudaram muito, mas sei lá, eu prefiro a vida real, ficar falando assim com as pessoas, que nem eu tô agora falando com vocês. Tá, então, agora eu só vou dar mais umas. Saudade também, Dani. Eu só vou falar mais umas informações adicionais pra quem tá aprendendo não ficar frustrado no meio do caminho, tá? Primeira coisa, quando você fala uma língua estrangeira, você não vai falar todo dia igual. Você não vai falar todo dia igual. Independente se você está no seu país, que não é o país falante da língua que você está aprendendo, ou se você mora no país que é o país falante da língua. Por exemplo, eu moro aqui na Alemanha e eu tenho que falar alemão todo dia, porque, né, eu saio na rua, as pessoas estão falando alemão. Então, o que acontece? Tem dias, por exemplo, que eu vou trabalhar e eu trabalho falando alemão e que eu chego lá e eu não consigo falar nada. Nem consigo falar nada. Eu falo, cara, meu alemão tá muito ruim hoje. Tá muito ruim, você não consegue falar. E tem dias que, poxa, informação, você entendeu, tá falando fluentemente e tal. Então, assim, eu não sei por que isso acontece, eu não sei se tem a ver com alguma condição emocional, com alguma carga, com alguma carga muito pesada de pensamentos que você está tendo numa outra língua e você não consegue falar, mas às vezes você simplesmente não vai falar bem. E você tem que aceitar isso, sabe? Tipo, cara, eu não consegui falar nada hoje, não consegui entender nada hoje. Você vai pra casa, beleza, no dia seguinte você vai ver se vai falar direito. Então, é assim, acontece. Você tem que também aprender, se você já está no nível mais avançado, a entender palavras que se encurtam. Porque às vezes você estuda uma palavra, você já sabe pronunciar, você já sabe reconhecer a palavra, mas às vezes a pessoa que fala, ela não vai falar do jeito que você aprendeu. Ela vai falar de um jeito mais curto. Por exemplo, no inglês, gotta, gonna, y'all, isso são. Eles juntam uma palavra na outra. Por exemplo, quando a gente fala assim no português, mas é assim. A gente fala, mas é assim. Vira uma outra palavra, mas é assim, entendeu? Então isso você tem que entender também na outra língua. Que às vezes a gente não se atenta que as palavras vão ficar curtas e vão virar um outro som, né? Isso também é uma coisa que é meio chato porque você acha que entendeu uma coisa, mas na verdade é outra e tal. Outra coisa, gente, que me ajudou muito quando eu tava aprendendo alemão, que alemão é uma língua muito difícil, muito difícil, muito difícil, foi ver estrangeiros falando português. Eu ia no YouTube e eu digitava qualquer coisa, fulano aprendendo português, fulano falando português. E aí eu via que a pessoa tentando falar português e eu falava, gente, mas tem gente também tentando falar a minha língua. E a pessoa, ela não. Se você vê, você que fica com medo de parecer idiota, você vê a pessoa falando, você fala, gente, mas não é tão idiota assim. Você vai vendo que a pessoa tá ali tentando, ela fala algumas palavras erradas e tudo bem, e você entende.
Então, no momento que você vê uma outra pessoa falando a sua língua materna, você fala assim, gente, todo mundo pode falar uma língua, sabe? É possível. Não é fácil, tem que praticar, tem que ficar falando, mas é possível. Você não é um ET porque você tá tentando falar uma língua estrangeira, entendeu? É... E mais uma coisinha aqui que eu queria falar é... Ah, sim, você tem que se acostumar também, quando você fala uma língua, com sotaques. Por exemplo, o inglês, não é todo inglês que é igual. O inglês americano é uma coisa, o inglês da Inglaterra é outra. E com o tempo você vai ter. Às vezes uma pessoa vai falar inglês e você lá achando que você vai entender tudo, você não vai entender nada. Às vezes é porque ela tá falando inglês com o sotaque da Inglaterra. E você aprendeu, sei lá, com o sotaque dos Estados Unidos. Então, você não vai conseguir entender direito, né? Então, agora eu vou falar mais a última dica, que é usar as plataformas que a gente tem, que nem eu tô usando essa aqui do Facebook, para aprender, que é uma coisa maravilhosa que eu acho e muito bom. Que é o seguinte, primeira coisa, você, do mesmo jeito que eu tô fazendo uma live aqui falando com vocês, vocês podem pegar a câmera do celular de vocês e fazer um vídeo de vocês falando inglês ou na língua que você tá aprendendo e se olha falando a língua. E aí você vai olhar a primeira vez e fala assim, gente, tá muito ruim isso. Pega a mesma frase que você falou, fala de novo e faz outro vídeo e vê de novo. E vê de novo. Você vai se acostumar com você falando outra língua. E você também vai conseguir corrigir sua pronúncia. Se você ouvir uma pessoa nativa falando aquela frase, você vai ver, eu não pronunciei direito isso. Vai fazendo. Eu faço isso com alemão toda hora. Eu faço vídeos ali eu falando alemão pra eu ver eu mesma falando, pra eu corrigir minha pronúncia. Né? Sigam pessoas e páginas que ensinem a língua que você está aprendendo. Para quem está aprendendo inglês, eu vou recomendar 2 canais no YouTube que eu acho muito legal, que eu acho eles são muito legais e assim, e os meninos que fazem eles são muito simpáticos e eles já foram no Brasil, então eles entendem a cultura brasileira. Um é o Tim Explica, o nome dele, Tim, T-I-M, Explica. Ele é um americano que acho que ele já morou no Brasil, não sei, ou ele fala português muito bem. E o bom de ver os vídeos do Tim é porque no início ele não falava português muito bem, ele falava um português todo capenga. E aí você foi vendo que o tempo foi passando e o português dele foi melhorando. Então você começa a ter certeza que você também pode passar por esse processo. E ele também dá super dicas de inglês, ele fala várias frases em inglês, explica vários verbos, eu acho muito bom. O outro é o Small Advantages, que é eu esqueci o nome do menino que faz. Eu esqueci o nome dele, mas também é um americano, que eu acho que esse também morou no Brasil, ou só foi visitar o Brasil, que ele fala português também, e ele corrige todas as pronúncias, os erros. Obrigada. Ele ensina todos os erros que os brasileiros fazem, e, gente, não é assim, porque a gente tem sempre uma referência para aprender a língua estrangeira. E às vezes a gente traduzindo essa referência não sai direito na língua estrangeira. Então ele pega exatamente essas. Eu não sei como se chama isso quando sou professor de línguas, tá, gente? Essas adaptações que a gente tenta fazer mais comuns pro inglês e que não funciona nada, e ele vai lá e corrige. E, tipo, é tudo de graça, gente, assim, sabe? É ótimo. Então, o Tim Explica e o Small Advantages, eu acho muito top, assim, muita qualidade o material que eles apresentam. Para quem tá aprendendo alemão, eu não sei se tem alguém no Brasil querendo aprender alemão, porque é um pouco mais, né? Ninguém quer muito aprender alemão, a não ser que queira vir morar na Alemanha, né? Para quem tá aprendendo alemão, eu sigo vários de alemão, porque, né, para mim, quanto mais melhor. Então, o alemão, eu comecei, quando eu tava no A1, que é o bem básico, eu comecei a seguir Viagem com a Cris, que é uma brasileira que mora em Colônia, aqui na Alemanha, e que ela também teve dificuldade de aprender alemão, e ela fazia vários vídeos do dia a dia na Alemanha, com palavras básicas. E eu aprendi muita coisa com a Cris. Outro é do O Alemão. O Alemão, gente, vocês têm que ver o Alemão. O Alemão é muito bom. Se eu não me engano, o Alemão, ele mora em Munique. Ele se chama Axel. Ele é um alemão e ele é totalmente apaixonado pelo Brasil. É impressionante. Ele foi aprender português sozinho e ele foi visitar o Brasil. E eu achei tão engraçado uma pessoa que gosta tanto assim do Brasil. Eu comecei a seguir o canal dele. E aí ele dá várias dicas de alemão, pronunciar, mas ele ainda trabalha no alemão bem básico, tá? É só pra mesmo se você tá se iniciando no alemão.
e quer conhecer um pouco da cultura alemã e tal, o Viagem com a Cris e o alemão são bons para isso, para um nível mais básico. Agora, se você já tá começando a aprender mesmo alemão e quer mesmo falar, eu recomendo o Easy German. Só que o Easy German tem um problema. Você precisa falar inglês para você entender ele. Mas mesmo se você não falar inglês, se você só fala português e alemão, você consegue extrair muita coisa do Easy German. Você extrai muita coisa. Nossa, eles são, eu acho que é o melhor canal que tem para aprender alemão. E eles são engraçados, eles fazem piadas, eles falam bem devagar mesmo. E eles têm por níveis, vídeos por níveis. Então, por exemplo, como eu tô no nível agora mais avançado, se eu quiser falar sobre um assunto mega difícil de entender, eu vou lá no Easy German, eles têm um vídeo sobre esse assunto. E aí eu fico tentando só ouvir. É muito boa essa plataforma. E aí depois você pode pagar para receber um material didático em casa, assim, muito bom. E a última dica que eu vou falar, gente, é: achem graça da língua que você está falando. Eu sigo também mais dois em alemão. Eu não sei se tem isso em inglês, mas deve ter. Gente que faz palhaçada na língua que você quer aprender. Sabe, por exemplo, pânico, não, porque eu acho pânico horrível, mas sei lá, algum. Porta dos Fundos. Sabe Porta dos Fundos, em português? Que tem umas esquetes que a gente fica rindo. Às vezes, quando a gente tá assim meio triste, a gente vai lá no Porta do Fundo e vê uma esquete deles e começa a rir. Faz isso na língua que você tá aprendendo. Procura algum canal assim, ou em inglês e alemão. Eu sigo um que é um menino muito engraçado aqui da Alemanha, ele se chama Der Schulte. E ele faz umas sketches muito engraçadas em alemão. Agora ele tá começando a fazer também em inglês. Então, quem quiser também seguir ele pra rir em inglês, ele também faz umas em inglês. E é tudo muito curto, fácil de entender. E você ri ao mesmo tempo. Você começa a achar graça em aprender a língua, né? Então, Der Schulte. Eu vou ver se depois eu coloco o link, se der pra salvar essa live, desses links que eu tô falando. E então é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante. Que bom que vocês gostaram. Dani gostou, Osmana gostou. A Alana tá vendo também. A Osmana me falou que a Alana tá aprendendo, né? Gente, não é fácil não, mas bota as caras que vocês conseguem, tá? Então sigam essas dicas e outras dicas que outras pessoas derem, porque eu consegui falar duas línguas assim, duas línguas estrangeiras, e eu sou muito feliz por conseguir falar. Eu aprendi muitas coisas, cresci como pessoa. Eu vou num museu aqui na Alemanha e eu consigo ler. Para mim é uma das coisas mais felizes que para mim pode acontecer, sabe? Eu fico muito feliz com isso. E assim, quando eu cheguei aqui e eu não falava alemão, mas eu já falava inglês, às vezes eu ia em alguns lugares que tinham placas em inglês e eu falei, gente, meu inglês eu tô usando e eu tava adquirindo conhecimento através daquela língua que eu aprendi. Então, assim, vale muito a pena. Eu recomendo pra todo mundo, gente. Aprende uma língua estrangeira, ou duas, ou três. Eu ainda vou falar francês, porque eu adoro francês, eu já estudei francês. E eu ainda vou falar francês fluentemente. Então, assim, enriquece muito a sua vida e é tudo de bom. Tá, então eu vou terminando por aqui, que eu acho que já ficou uma live grande, eu não consigo ver o tempo, mas eu tô com medo da minha bateria acabar. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas, tá? E estuda e bota as caras. Se quer aprender também, Osmana, aprende, menina. Todo mundo consegue falar uma língua. Gente, eu tô falando pra vocês, sabe? Todo mundo consegue aprender. É só seguir os passos, dedicar um pouquinho de tempo, você vai falar, sabe? Não ache que você não consegue falar, porque, gente, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Se a gente bota uma meta ali, vai, consegue, entende? Então tá, eu vou mandar um beijo pra todo mundo que ouviu, vou deixar aí pra depois quem quiser ver. E obrigada por quem assistiu e aproveitem, tá bom? Um beijo, tchau!